Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 188. Continuamos meditando, lendo o livro do profeta Jeremias. No dia de hoje, capítulos 3, 4, 5 e 6. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no livro do profeta Jeremias. No dia de hoje nós temos os capítulos 3, 4, 5 e 6. A minha impressão, sabe quando tem alguém que vai ouvindo, vai meditando, vai percebendo as coisas, vai gravando, na verdade guardando. Sabe quando a pessoa explode, ela coloca tudo para fora? No Brasil tem uma expressão que diz assim, parece que deu o louco, parece. Pá. E a pessoa, é como se, a palavra vomitar não é uma palavra boa, mas é como se colocasse tudo para fora. Mas, pá, você toca assim, a pessoa guardou durante muito tempo, coloca tudo para fora. E ela fala tudo que ela tinha que falar. Então o profeta Jeremias, vocês vão ver isso. É isso. É como se Deus estivesse guardando tudo. Que o povo tinha feito de injustiça, que ele tinha feito de bom, tinha salvado o povo, tinha enviado meios, dons, o maná no deserto, tinha feito tudo. E o povo respondia com ingratidão. E aí vem Jeremias, ele abre a boca, parece um trator, parece uma máquina que é destruidor. Não tem tanta poesia, não tem enrolação, é um martelo. Santo Antônio é o martelo dos hereges. Eu imagino que Jeremias é o martelo dos pecadores, ou o martelo nos pecadores. Então é isso que nós vamos ver no texto. Desses capítulos 3 a 6, o meu sentimento é o seguinte, eu nem lendo o texto, não tirei de nenhum comentário bíblico, mas o meu sentimento é o seguinte, aqui aparece o chamado à conversão e aparece o anúncio da destruição. Então, o que nós vamos ver aparentemente são capítulos, 4 capítulos, parece que é longo, mas é mais ou menos isso que tem aqui de central nesses capítulos. É um chamado à conversão e um anúncio da destruição. Da destruição de quem? Jerusalém, de Judá. Quem queria destruir? A Babilônia. E começa o que nós ouvimos já muitas vezes na liturgia, em leituras da missa, chamado do exílio da Babilônia. O padre disse, chamado à conversão, e é isso que nós encontramos ali no começo do capítulo 3. Veja, se um homem repudia sua mulher e ela se separa dele, se casa com outro homem, terá ele por acaso o direito de voltar a ela novamente? Veja, ele perguntando, se um homem repudia sua mulher, um homem abandona sua mulher, e ele casa, o homem abandona sua mulher, ela se separa dele e ela se casa com outro. Ele repudiou a mulher, ela vai e casa com outro. Ele ainda tem direito de voltar com ela novamente? Tu não vai falar, não, é ele que separou. E aí vem a cacetada. Porventura não está totalmente profanada esta terra? E tu que te prostituíste com inúmeros amantes, queres voltar a mim? Oráculo de Javé. Levanta os teus olhos para os cumes e olha. Onde não foste profanada, nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto, profanaste a terra. E aí vai dizendo. E aí continua dizendo, primeiro aqui, um chamado à conversão, mas dizendo aqui primeiramente aquilo que o povo tinha feito de mal, tinha feito de errado. Dos versículos 6 e seguintes, eu poderia ler todos os versículos aqui, que seria muito agradável de ouvirmos, mas vamos ver do versículo 8 adiante. Ela viu que eu repudiei por causa de todos os seus adultérios e renegada Israel e dei-lhe o libelo de repúdio. Mas Judá, sua irmã infiel, aqui diz Israel. Israel é as tribos do norte. Israel foi repudiada, foi conquistada pela Síria. Agora vem Judá, que é as tribos do sul.
Mas Judá, sua irmã infiel, irmã de quem? De Israel, das 10 tribos do norte. Então, Judá, as tribos do sul, são chamadas de irmã infiel da tribo do norte. Mas Judá, sua irmã infiel, não teve medo e foi também prostituir-se. Não tem como ser mais claro, ele nem disse, olha, as tribos do norte, Israel, eram pecadoras e agora vocês também vão pecar e afastar de Deus. Não, a palavra é mais dura ainda. As tribos do norte se prostituíram, sofreram, e vocês não temem e também vão se prostituir? Puxa, igual Jesus quando começou a anunciar, já queriam matar ele no começo, então como que não vão querer matar Jeremias? Aqui ele já tinha aquele pressentimento, olha, se eu for falar o que eu vejo, se eu for falar o que acontece, a coisa vai ficar feia. E na verdade era Deus que estava falando, Deus estava falando através dele. E aí ele abre a boca e começa a profetizar e não tem medo das consequências. Então, palavras aqui pesadas. E com o seu prostituir-se leviano prostituiu a terra. Ela cometeu adultério com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, Judá, a sua irmã infiel, não voltou a mim de todo o coração, mas apenas de mentira, oráculo de Javé. E Javé me disse, a renegada Israel é mais justa do que a infiel Judá. Vai proclamar estas palavras no norte, tu dirás. E aí o convite à conversão de Israel. Gostaria de ler, mas se o padre for ler tudo que eu grifei aqui, o padre vai ficar lendo o tempo todo. Mas esses dois pensamentos aqui são centrais. O chamado à conversão, o anúncio da destruição. Vamos ver mais um pouco, versículo 14. Voltai, filhos rebeldes. Veja primeiro o anúncio da destruição, primeiro o anúncio dos pecados e agora um convite à conversão. Voltai, convite à conversão, voltai, filhos rebeldes, oráculo de Javé, porque eu sou o vosso Deus, eu vos tornarei como uma cidade, dois de uma família, para vos conduzir a Sião, e vos dareis pastores conforme o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e prudência. Quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, oráculo de Javé, não se dirá mais a arca da aliança de Javé. Ela não voltará à memória, não se lembrarão mais dela, não a procurarão, nem será reconstituída. Naquele tempo chamarão a Jerusalém, trono de Javé. Para ela convergirão todos os povos em nome de Javé, em Jerusalém, e não seguirão mais a dureza dos seus corações malvados. Naquele dia a casa de Judá irá à casa de Israel. Juntos virão da terra do norte para a terra que dei como herança a vossos pais. Textos muito claros, convertam-se, mudam de vida, vocês serão abençoados, terão a bênção. O norte e o sul que era separado se tornará apenas uma terra, apenas um reino. Então, ao mesmo tempo que tem palavras duras, dizendo aquilo que era corrupção, tem também um anúncio aqui de esperança, um anúncio e um convite para a bênção que eles, se fossem fiéis, receberiam no futuro. Aqui já são sinais daquilo que seria a volta depois do Egito. Versículo 19. E eu dizia, como eu situarei entre os filhos, dar-te-ei uma terra agradável, a herança mais preciosa das nações. E eu dizia, vós me chamastes, ó Deus dizendo, vós me chamastes meu pai, e não vos afastareis de mim. Mas como a mulher que trai o seu companheiro, assim vós me traístes, casa de Israel. Oráculo de Javé. Um grito foi ouvido sobre os montes, as lágrimas e as súplicas dos filhos de Israel, dizendo que o povo havia de fato traído a Deus. Versículo 23 e seguintes. Na verdade, são mentirosas as colinas e os túmulos e o tumulto das montanhas. Na verdade, em Javé, nosso Deus, está a salvação de Israel. A vergonha devorou o fruto do trabalho de nossos pais, desde a nossa juventude. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão. Pois pecamos contra Javé, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não obedecemos à voz de Javé.
Versículo 4, novamente dizendo, começa assim, na verdade o capítulo 4. Capítulo 4 começa dizendo assim: se converterdes, Israel, oráculo de Javé, se converterdes a mim, se afastares teus horrores de minha presença e não vagares mais, se jurares pela vida de Javé, na verdade, no direito e na justiça, então se abençoarão neles as nações e neles se glorificarão. Se converterem, se transformarem. E aí nós vamos um pouco adiante ainda, versículo 6. Aqui diz sobre a invasão que aconteceria, a invasão que viria do norte. Por que a invasão vem do norte? Porque a invasão veio e a conquista veio através do império da Babilônia. Levantarei um sinal em direção a Sião. Fugi, não fiqueis parados, porque eu trago desgraça do norte, minha enorme. E aí vai dizer que do sofrimento que o povo vai passar. O leão subiu do seu covil, o destruidor das nações se pôs em marcha, saiu da sua moradia. Então, aqui nós temos como se fosse um jogo poético dizendo aquilo que seria a destruição, o sofrimento e uma resposta e uma consequência da corrupção do povo. Esse capítulo 4, naturalmente todos os capítulos são importantes, mas de todos eles eu acho que aqui é um texto que nós podemos ler de uma forma mais rápida. Esse capítulo 4 vai anunciando aquilo que seria a chegada, a conquista, a chegada da Babilônia, que seria a conquista de Jerusalém, a conquista de Judá pela Babilônia. E aí tem vários sinais dizendo que a conquista seria rápida, que a conquista seria muito feroz e que o povo iria sofrer. Podemos ver aqui no capítulo 4 todo. E aí os últimos capítulos de hoje, capítulos 5 e 6, continua dizendo aquilo que seria o sofrimento, a dificuldade, aquilo que seria os desafios que o povo iria viver. De forma breve aqui, começo do capítulo 5 merece ser lido. Aqui nós temos aquilo que Jesus também diz no Evangelho. Veja, percorrerei as cidades de Jerusalém, olhai, constatai, procurai nas praças, se encontrais um homem que pratiqueis o direito, que procure a verdade, eu o perdoarei, diz Javé. Mas se dizem pela vida de Javé, na verdade juro falso. Javé, não é para a verdade que teus olhos se dirigem. Então dizendo assim, na verdade talvez não seja nem do Evangelho, eu acho que era ali em Nínive, da época de Jonas. Jonas diz assim, olha, se tiver 50, se tiver 30, o Senhor vai perdoar, vai deixar destruir a cidade? E aí Deus diz assim, através do oráculo, caminhando em Jerusalém eu não encontrei um que estava vivendo embasado no direito. Versículo 7. Por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram, jurando por deuses que não o são. Eu os saciarei e eles se tornaram adúlteros e correram para a casa da prostituta. São cavalos cevados e vagabundos, cada qual relincha pela mulher do seu próximo. Palavras duras, palavras aqui muito, muito duras. Vamos um pouco adiante ainda no versículo 15, ainda neste capítulo 5. Aqui está mostrando aquilo que seria a invasão que estava iminente, estava para acontecer. Eis que trago contra vós uma nação de longe, ó casa de Israel, oráculo de Javé. É nação duradoura, é nação antiga, nação cuja língua não conheceste e não compreendeis o que eles falam. Então vai dizendo que chegará um invasor forte. Tudo isso como resposta, como consequência da infidelidade. E essa consequência da infidelidade, que seria a invasão, ela fica ainda mais clara a partir dos versículos 18. Contudo, mesmo naqueles dias, oráculo de Javé, não vos aniquilarei completamente. Veja, mesmo naquele dia, eu não vos aniquilarei completamente. E quando perguntares, por que Javé, nosso Deus, fez tudo isso? Tu lhes responderás, assim como me abandonastes para servir em vossa casa os deuses estrangeiros, assim também servireis a estrangeiros em terra que não é a nossa. Veja, aqui parece que é um castigo. Como eles abandonaram a Deus para servir deuses estrangeiros, agora eles vão abandonar a terra
para servir estrangeiros na terra deles. Então aqui é um anúncio, uma prefiguração, um oráculo dizendo o que seria a conquista de Judá pela Babilônia. Versículo 20 e 21. Aqui está mostrando como que o povo desconhece a obra de Deus. Anunciai isto na casa de Jacó, fazei-o ouvir em Jerusalém, ouvi isto, povo insensato e sem inteligência. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. A mim não temeis? Oráculo de Javé. E aí vão dizendo que eles não têm medo de Deus, não temia a Deus. E não temendo a Deus, teve um período aqui de grande corrupção, um período de grande entrega aos deuses pagãos. Capítulo 6, nós vamos vendo ainda o anúncio daquilo que seria a destruição de Jerusalém, aquilo que seria a conquista da Babilônia no templo, a conquista do templo, a conquista de Judá, ali próximo, aquelas tribos que estavam ali próximas de Jerusalém do templo, pela Babilônia. Capítulo 6, versículo 13. Porque desde o menor até o maior, todos são gananciosos, e desde o profeta até o sacerdote, todos praticam a mentira. Eles cuidam da ferida do meu povo superficialmente. Dizem, veja, aqui dizendo, desde o sacerdote até o profeta, eles praticam a mentira, cuidam do povo superficialmente. Eles dizem paz, 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 tudo bem, Deus abençoe, Deus é amor. Não tem paz, não. Deviam envergonhar-se porque praticaram coisas abomináveis, mas não se envergonham e nem sabem ficar vexados. E aí, nos versículos 16 e 17, agora o padre só faz um comentário, depois vocês vão lendo, se vocês quiserem, tome a nota dessas palavras que o padre vai ver, e em resumo, aquilo que vocês vão encontrar nos versículos. Então eu vou dizendo os versículos, vou fazendo o meu comentário, sem ler os versículos. Ali nos versículos 16, 17 e 18, tem um convite à fidelidade e a deixarem de serem fiéis. Depois nós vamos um pouco adiante, aqui eu circulei, nós temos que ler, versículo 20. Que me importa o incenso que vem de Sebá e a cana aromática de países longínquos? Vossos holocaustos não me agradam e vossos sacrifícios não me comprazem. Que vale holocausto com incenso de povos estrangeiros, tudo isso? Não me agrada, isso não me agrada. Veja, às vezes nós perguntamos por que ali no Antigo Testamento tinha tanta coisa e dizia de holocausto, de incenso, de tudo. Aqui Deus dizendo que não agrada. E aí vai dizendo como que o povo foi infiel, como que eles iriam sofrer por causa disso. No versículo 25 vai dizendo que chegaria um inimigo forte, e a partir do versículo 26, novamente tem um convite à penitência, um convite ao arrependimento. Irmãos e irmãs, o profeta Jeremias, um profeta aqui muito direto, muito claro, mesmo sendo muito jovem, foi muito corajoso e colocou tudo para fora, aquilo que era a realidade, aquilo que o povo estava passando. E antes de vir a destruição, a conquista da Babilônia, a conquista de Jerusalém pela Babilônia, ele anuncia tudo aquilo que iria acontecer. Naturalmente, ele vai ter problemas por causa disso, mas esses problemas nós vamos ver nos próximos dias. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, continue firme, segure na mão do Padre, o Padre segura na mão de Deus e nós vamos adiante. Amanhã nós meditaremos os capítulos 7, 8 e 9. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.